No silêncio da sua alma, Deus sussurra: Você é meu escolhido. Não porque frequenta um templo, mas porque carrega minha verdade. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero que vocês me ouçam alto e claro nesta noite, não com os ouvidos que vocês usam para ouvir as notícias do dia ou a conversa ao lado. Eu quero que vocês me ouçam com os ouvidos do seu espírito. Há um chamado sobre a sua vida, uma marca divina estampada na sua alma desde a fundação da terra. Você não é apenas mais um na multidão. Você foi escolhido. E quando Deus escolhe um homem, uma mulher, uma alma, Ele os separa. Ele os puxa para fora. Ele os coloca à parte. Ele os torna santos. Não por tradição humana, não por rituais vazios que a própria carne inventou, não pelos padrões volúveis dos homens que mudam como a areia do deserto, mas sim pelo fogo purificador do seu próprio Espírito Santo. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer sentir o fogo de Deus hoje e curta se ele já está mexendo com você. Quer sentir o fogo do Espírito? Comente Amém. Curta o vídeo e fique até o final para uma revelação que vai tocar seu coração. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Porque ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, tendo-nos predestinado para sermos seus filhos por adoção, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Percebem a profundidade disso? A escolha não foi sua, foi dele. A separação não foi baseada no seu mérito, foi na sua graça soberana. Deixe-me dizer algo a vocês nesta noite que talvez abale o seu conforto e agite a sua alma até o âmago. Os escolhidos de Deus nem sempre se sentam nos bancos polidos das igrejas. Os escolhidos de Deus nem sempre passam pelas portas de vitrais coloridos. Os escolhidos de Deus nem sempre se encontram batendo palmas ao ritmo de um coral ensaiado. Não, eles trilham um caminho muito mais acidentado, muito mais isolado. E sabem por quê? Porque o chamado na vida deles não é para se misturar com a multidão, para se conformar, para ser apenas mais um rosto na plateia. O chamado deles é para andar sozinho com o Todo-Poderoso. É um caminho de obediência radical, de dependência total. Ouça-me bem, esta mensagem não é para todos. Esta mensagem não é para aqueles que estão contentes com as rotinas religiosas, que acham que ir a um prédio uma vez por semana cumpre toda a exigência divina. Não é para aqueles que só querem um sermão que os faça sentir bem e um tapinha nas costas de encorajamento vazio. Não. Esta mensagem é para aqueles que foram chamados para fora por Deus, mal compreendidos pelos homens, talvez rejeitados por congregações, e ainda assim, queimando com um fogo que vem diretamente do céu. É para você que talvez se sente em casa agora e se pergunta: por que eu não me encaixo? Por que me sinto mais sozinho dentro da igreja do que fora dela? Deixe-me dizer a você por quê, meu amigo. Porque você nunca foi feito para seguir a multidão. Você foi feito para seguir a nuvem. Assim como Israel no deserto, guiado pela nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite, a sua orientação vem diretamente de Deus e nem sempre ela vai seguir o caminho que a maioria está trilhando. Deus nunca precisou de um edifício suntuoso para falar com o seu povo. Ele falou com Moisés numa sinagoga? Claro que não. Ele falou de uma sarça ardente no meio do deserto, num lugar inóspito, longe de qualquer estrutura religiosa organizada da época. Ele chamou Elias através do sumo sacerdote em Jerusalém? Não. Ele o chamou através de uma voz mansa e suave na montanha, depois de um fogo, um terremoto e um vento forte. Não pule o vídeo. Assista até o fim para uma revelação que vai transformar sua fé. E deixe um like para apoiar a mensagem. Jesus
O próprio Filho de Deus veio para construir catedrais? Ele disse: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei novamente. Glória a Deus. Ele estava falando de si mesmo, do seu próprio corpo ressurreto, que é a cabeça da verdadeira igreja. A verdadeira igreja não é construída com tijolos e argamassa, não é limitada por paredes ou denominação. A verdadeira igreja é construída pelo Espírito e pela verdade, viva e dinâmica, composta por aqueles que nasceram de novo. O grande evangelista Billy Graham certa vez disse, e eu cito de memória: a Bíblia não nos ordena a ir à igreja, ordena-nos a ser a igreja. E isso ressoa profundamente com esta verdade. Alguns de vocês têm vagado procurando um lugar para pertencer. Vocês entraram em igrejas e se sentiram como estranhos. Sentaram-se em fileiras e saíram mais vazios do que entraram. Ouviram sermões, mas o seu espírito permaneceu seco. Vocês sabem por quê? Porque o homem não pode alimentar o que o próprio Deus despertou. A fome que Deus colocou em você, a sede por uma realidade mais profunda, programas, eventos sociais, música alta, nada disso pode saciar. Só Deus pode satisfazer a fome do escolhido. Só Deus pode saciar a sede do chamado. A igreja, em muitos lugares, tornou-se confortável, tornou-se comercial, tornou-se mais preocupada em entreter do que em confrontar o pecado com a verdade. Programas substituíram a profecia. Entretenimento barato e superficial substituiu a unção genuína do Espírito Santo. Mas aqueles que são escolhidos, eles não se contentam com máquinas de fumaça e luzes coloridas, tentando criar uma atmosfera artificial. Eles anseiam pelo fogo do céu. Eles têm fome da verdade crua, sem filtro, da palavra de Deus. Eles não se importam se a verdade ofende a sensibilidade de alguém. Eles se importam que ela convença o coração. Eles não precisam de um prédio para ter um encontro com Deus. Eles precisam da presença dele. Eles não querem religião, um conjunto de regras e rituais vazios. Eles querem um relacionamento vivo e transformador com o Deus vivo. Pensem bem. Noé tinha uma congregação? Não. Ele tinha uma mensagem e pregou sozinho por anos, em obediência a Deus, enquanto o mundo ria e zombava. João Batista usava vestes finas e se posicionava atrás de um púlpito de carvalho polido? Não. Ele usava pelos de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre e clamava no deserto: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Os profetas de Israel eram sempre bem-vindos no templo, aplaudidos pelos líderes religiosos? Não. Muitos deles foram apedrejados, rejeitados, perseguidos fora dos portões da cidade, porque a mensagem que eles traziam era confrontadora. Era de arrependimento, era de volta a Deus e não de conforto na religião estabelecida. Os escolhidos de Deus não são confortáveis. Eles são confrontadores com amor, mas com verdade. Eles não são necessariamente gostados pelo sistema ou pela multidão, mas eles são ungidos por Deus para uma tarefa específica. Eles não são seguidos por multidões ávidas por entretenimento ou novidades. Eles são seguidos por Deus. Como disse a A.W. Tozer, Deus quer homens que ousem ser impopulares. E o escolhido muitas vezes terá que ousar ser impopular para obedecer a Deus. Alguns de vocês que estão assistindo a isto, ouvindo isto, agora mesmo, o seu espírito está saltando dentro de você, porque você sabe no fundo da sua alma que esta é a sua história. Você tentou as igrejas, você tentou se misturar, se encaixar no molde, você tentou sentar-se em silêncio e aceitar o evangelho dado de colher, a teologia rasa, mas algo dentro de você gritava: isto não é tudo. Isto não é a verdade completa. Há algo mais profundo. Se você quer ouvir a verdade que liberta, comente "Quero mais" e se inscreva agora, porque o final vai te surpreender.
Meu amigo, isso é o Espírito de Deus puxando você para fora. Isso é a voz do Todo-Poderoso sussurrando ao seu espírito. Vem para cima. Vem comigo. Tenho um caminho diferente para você, uma profundidade que você ainda não explorou. Oh, sim. Há um preço a pagar por ser escolhido. Você será mal compreendido. As pessoas falarão sobre você pelas costas. Dirão que você é rebelde, que é orgulhoso, que se acha melhor que os outros, que está fora de ordem. Mas ouça-me, Jesus não veio para se encaixar. Ele veio para virar mesas, para desafiar o sistema religioso corrupto da sua época. Ele não veio para ser popular. Ele veio para ser crucificado. E se você é verdadeiramente dele, você carregará a mesma cruz. Você suportará o mesmo opróbrio, a mesma rejeição por causa da verdade, mas você também andará na mesma potência de ressurreição. Em Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo clama: para que eu possa conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Compartilhar os sofrimentos de Cristo é parte do caminho para conhecer a sua ressurreição. Deixe-me falar com o solitário nesta noite, deixe-me falar com o isolado. Deixe-me falar com aquele que se sente um pária, um excluído na própria casa de Deus, ou onde deveria ser a casa de Deus. Você não está abandonado. Você está escondido por Deus para um propósito. Você não foi desamparado. Você está sendo forjado no calor da provação e da solidão. Deus não o empurrou para fora. Ele o puxou para o lado. Ele está separando você, preparando você, moldando você, refinando você como ouro e prata. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 3, lemos: Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, seja achada em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E sabem por quê? Porque há uma mensagem na sua boca que a igreja organizada talvez não consiga conter. Há um poder na sua vida que um simples serviço de domingo não consegue explicar ou compreender. Alguns de vocês são profetas disfarçados, escondidos do olhar público. Alguns de vocês são intercessores secretos, cujas orações movem a mão de Deus nos bastidores. Alguns de vocês são guerreiros que têm chorado na sua solidão, mas o seu choro tem regado as sementes do seu chamado. O seu silêncio, longe do barulho, tem aguçado o seu discernimento espiritual. A sua rejeição, dolorosa que seja, tem posicionado você para revelações mais profundas de Deus que não podem ser compartilhadas em palcos. Não amaldiçoe o deserto. É ali que Deus treina seus campeões, longe das distrações do acampamento, cara a cara com Ele. Você não precisa de um coro de centenas de vozes para adorar a Deus. Você não precisa de um pregador no púlpito para lhe dizer que Deus o ama. A própria palavra de Deus e a experiência diária com Ele lhe revelam isso. Você não precisa de um edifício para saber que está salvo. A certeza vem do testemunho do Espírito Santo no seu interior. Em Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se Deus está com você na sua cozinha enquanto você lava a louça, a sua cozinha se torna um santuário. Se Deus fala com você no seu quarto enquanto você dobra as roupas, o seu quarto se torna um lugar santo. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a igreja viva. E onde quer que você ande, você carrega o avivamento com você, porque a presença de Deus está em você. Vamos lá? Curta se você está pronto para o chamado de Deus, comente fogo e fique até o final para um momento poderoso. O inimigo
quer envergonhar você para o silêncio. Ele quer culpar você para a submissão a sistemas que não honram a Deus plenamente. Ele quer que você pense que está desviado apenas porque deixou um prédio ou um grupo que não alimentava mais a sua alma. Mas o Espírito Santo não está confinado por 4 paredes ou por uma placa na frente de um templo. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, a verdade, a transformação genuína. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se você buscou a liberdade em Deus através do seu Espírito, não se sinta culpado por não se conformar a sistemas que podem ter se tornado cadeias. Há uma decepção sutil, varrendo o mundo, e tristemente muitas vezes ela está disfarçada em vestes religiosas, carregada nas costas de púlpitos polidos e sermões roteirizados que agradam aos ouvidos, mas não confrontam o coração. Mas o Espírito do Senhor está soando um alarme, não nos templos feitos por mãos humanas, mas nos corações que queimam por Ele, que anseiam pela verdade e pela realidade. Você pode ouvir isso? É o clamor do céu, chamando os escolhidos para fora da complacência, para fora da conformidade, para fora da adoração programada de homens. Deus está levantando um remanescente, não uma multidão, não um movimento de moda, mas um remanescente, um povo que foi despojado de títulos humanos, que foi limpo de compromissos com o mundo e a carne, que foi ungido com a verdade pura da sua palavra e com o poder do seu Espírito. Eles não estão preocupados com popularidade nas redes sociais ou na comunidade religiosa. Eles não são movidos por aplausos de homens. Eles não performam para pessoas. Eles vivem para Deus. Eles sabem que melhor é a sabedoria do que as joias, e nada do que se deseja se pode comparar a ela. Em Provérbios capítulo 8, versículo 11, lemos: Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que se deseja não se pode comparar com ela. E a sabedoria de Deus muitas vezes nos leva por caminhos que a carne não entende. Estes são aqueles que choram sobre o estado do mundo e da igreja, enquanto outros riem e se divertem. Estes são aqueles que tremem diante da palavra de Deus quando a leem ou ouvem, enquanto outros simplesmente rolam a tela do celular, passando por ela. Estes são aqueles que jejuam em silêncio, que oram em secreto, que andam com a autoridade do céu em suas vidas, enquanto o mundo zomba deles em sua ignorância espiritual. E ouça-me bem, meu amigo, eles não precisam ir a um edifício para serem santos. Eles não precisam de um boletim de igreja para serem alimentados espiritualmente. Eles não precisam de uma multidão que os valide para sentir que estão no caminho certo. Eles têm algo muito maior. Eles têm a presença do Deus vivo habitando dentro deles. Quando eles abrem a boca para falar a palavra de Deus ou orar, a atmosfera espiritual muda. Quando eles impõem as mãos sobre os enfermos em nome de Jesus, a cura flui porque a unção está sobre eles. Quando eles declaram algo alinhado com a vontade de Deus, o céu apoia, porque eles andam com Deus, não com homens ou programas. Eles buscam o trono de Deus em adoração e intercessão. Não apenas saltam de igreja em igreja buscando algo que lhes agrade. Eles perseguem o propósito de Deus para suas vidas, não pastores ou líderes humanos. Eles não são entretidos por sermões chamativos ou teatro religioso. Eles querem o fogo, o poder, a verdade, a presença crua e indomada do Espírito Santo. Estes são os que lamentam sobre o pecado no mundo e na igreja, que choram por arrependimento quando outros clamam por tolerância e relativismo moral. Eles são a voz clamando no deserto, o remanescente fiel, enquanto a multidão dança e se perde na decepção que Satanás espalha.
Ah, a minha alma queima com esta verdade. Quando Deus escolhe você, Ele arruína você para o normal. Você simplesmente não consegue mais ficar sentado em igrejas mortas, onde a vida do Espírito parece ausente. Você não consegue mais dizer amém a doutrinas diluídas que comprometem a verdade da palavra. Você não consegue sorrir e concordar com pregação morna que não desafia, não convence, não transforma. Você se sente aflito, espiritualmente desconfortável, quando outros parecem perfeitamente satisfeitos ou entretidos. Por quê? Porque algo em você sabe que você nasceu para mais do que isso. Você nasceu para o fogo de Deus. Você nasceu para uma intimidade profunda e arrebatadora com o Rei. Você nasceu para carregar a glória de Deus, onde outros apenas carregam rotina e tradição vazia. E sim, eles o chamarão de rebelde. Sim, dirão que você está fora de ordem, que não está sob autoridade. Mas deixe-me lembrá-lo. Jesus estava fora de ordem para o sistema religioso de seu tempo. Paulo estava fora de ordem. Os profetas de Israel estavam fora de ordem. Eles rasgaram o véu que separava o povo da presença. Eles desafiaram os líderes corruptos. Questionaram os costumes que substituíam a lei de Deus. Derrubaram os sistemas de homens que oprimiam o povo e trouxeram a presença de Deus. E fizeram isso não em templos construídos por mãos, mas no deserto, na prisão, nas ruas, nos corações dos quebrantados e desesperados. Você pensa que está sozinho, mas você está na companhia da grande nuvem de testemunhas que nos rodeia. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você pensa que foi abandonado pela igreja, mas na verdade você foi adotado pelo céu. Você não foi rejeitado por Deus, você foi redirecionado por Ele. Você não foi silenciado por Ele, você foi santificado, e cada lágrima que você derramou em sua solidão, fora dos muros da religião humana que o mal compreendeu, foi engarrafada por Deus, armazenada como adoração preciosa, valorizada como o louvor do coração puro e sincero que o busca acima de tudo. Deus está cansado de performances vazias. Ele está cansado de religião polida e superficial que tem a forma de piedade, mas nega o seu poder. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, lemos: Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Ele está cansado de igrejas que carregam o seu nome, mas não a sua presença transformadora e o seu poder operante. E assim, ele está chamando os seus escolhidos para fora do barulho, para fora do compromisso com o mundo e a carne, para fora do louvor vazio e oco. Ele os está chamando para si mesmo, não para uma denominação, não para um edifício, mas para si mesmo, para o seu coração, para o seu fogo. E eu digo a você hoje, atenda a esse chamado. Não corra de volta para o Egito, para o conforto familiar da escravidão religiosa, quando o deserto da separação se tornar silencioso ou difícil. Não anseie pelo familiar, quando Deus está te liderando para o desconhecido da dependência total nele. Não tente explicar o fogo que queima em você para aqueles que nunca foram incendiados pelo Espírito. Não tente justificar a sua separação, quando foi Deus mesmo quem o puxou para fora para si. Fique firme, fique forte, fique livre. Você é escolhido, você é chamado, você não está perdendo nada do que realmente importa. Você está entrando em algo maior do que jamais imaginou. Há uma razão pela qual você se sente diferente. Há uma razão pela qual você não se encaixa no molde que os homens tentaram criar para você. Deus não o criou para ecoar as vozes da multidão, para seguir tendências humanas. Ele o criou para trovejar com a voz do céu.
Ele não o ungiu para sentar-se silenciosamente nos bancos enquanto o mundo perece na escuridão. Ele o ungiu para ser uma trombeta em Sião, um farol de luz na escuridão, um guerreiro em um tempo de guerra espiritual intensa. Então, quando eles perguntarem com estranhamento ou crítica, por que você não vai à igreja? Por que você é tão diferente? Deixe a sua vida ser a resposta. Deixe o fogo que queima em você ser o testemunho. Deixe o fruto do Espírito que se manifesta em você ser a sua defesa. Deixe a sua santidade cultivada na presença de Deus convencer o coração das pessoas. Deixe o seu amor, que vem de Cristo, confrontar a apatia e o ódio. Deixe o poder de Deus, que opera através de você, falar mais alto do que qualquer palavra de crítica, porque a verdadeira igreja, no fim das contas, não é para onde você vai, é quem você é em Cristo Jesus. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o embaixador de Cristo neste mundo. Você é as mãos e os pés do Deus vivo. E onde quer que você ande, o céu anda com você. Que responsabilidade gloriosa! Alguns de vocês têm lutado com culpa por não se sentirem pertencentes a uma estrutura específica ou por terem se afastado de uma. Vocês foram ensinados que, se não comparecerem, não são fiéis. Foram advertidos que a ausência é rebelião. Mas eu vim lhe dizer que fidelidade não é primariamente sobre comparecimento a um prédio. Fidelidade é sobre obediência a Deus. E se Deus lhe disse para vir a sós com Ele, se Deus lhe disse para sair de um lugar ou situação, se Deus lhe disse para buscá-lo em um deserto de solidão, então a sua obediência a essa direção é a sua adoração mais pura e aceitável a Ele. O seu silêncio pode ser o seu clamor mais poderoso diante de Deus. A sua solidão pode ser o seu santuário, o lugar do seu encontro mais profundo com o Pai. E não confundamos o isolamento guiado por Deus com a rebelião da carne. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários, não porque estava fugindo das pessoas, mas porque estava correndo para o Pai. O Espírito o levou para o deserto, não para o templo principal, para ser provado e preparado. O poder para o seu ministério público não veio depois de aplausos da multidão, mas depois de um tempo prolongado de jejum, oração e rendição no deserto. E se o próprio Filho de Deus teve que trilhar esse caminho de separação e deserto para cumprir seu chamado, o que nos faz pensar que nós, seus seguidores, podemos evitá-lo e ainda assim andar no mesmo poder e propósito? Então, deixe o mundo mal entender você. Deixe as igrejas que priorizam estruturas e números sussurrarem sobre você. Deixe os amigos que só entendem uma fé superficial se afastarem. Se você tem Deus, você não lhe falta nada de essencial. Se você tem a sua voz, você tem direção clara. Se você tem a sua presença, você está em casa. Não importa onde esteja fisicamente. Os escolhidos de Deus nunca estão verdadeiramente sozinhos. Eles podem andar sem a companhia constante dos homens, mas eles andam com Deus. E marquem minhas palavras. Em breve, muito em breve, haverá um abalo na terra, uma grande exposição da verdade, uma separação divina entre o genuíno e o falso. O que é falso cairá e o que é verdadeiro se levantará. As luzes dos palcos humanos diminuirão e o holofote do céu brilhará sobre aqueles que estavam escondidos. Aqueles que oraram quando ninguém assistia, que choraram quando ninguém se importava, que acreditaram quando todos duvidavam. Estes são aqueles que Deus levantará. Talvez não por trás de púlpitos famosos, mas por trás de propósitos divinos. Ele usará você para quebrar cadeias que a religião formal não conseguiu tocar. Ele o enviará para lugares que edifícios de igreja nunca poderiam alcançar. Ele falará através de você palavras que foram muito afiadas para os ouvidos macios
das multidões complacentes. Você pode ser mal compreendido agora, mas você será lembrado então, não como alguém que seguiu tendências ou sistemas de homens, mas como alguém que seguiu a verdade e obedeceu a Deus. O Senhor está chamando você para fora do conforto, da conformidade e para dentro do fogo do propósito divino. O fogo que purifica, o fogo que refina, o fogo que incendeia para a glória de Deus. Este não é um momento para mornidão, meu amigo. Este não é um tempo para hesitação, para ficar em cima do muro. Este é o momento em que você deve se levantar, onde você deve sacudir as cadeias da religião vazia, que o prenderam a um sistema que não honra a Deus em poder e verdade. Este é o momento em que os verdadeiros seguidores de Cristo são chamados a ficar de pé, e a ficar de pé com coragem, com fogo, com ousadia santa. Não tenha medo quando o chamarem de pária. Não se acanhe quando sussurrarem pelas suas costas. Você não está fora de linha se está alinhado com a palavra e o Espírito de Deus. Você está no centro da perfeita vontade de Deus para a sua vida neste momento. Você está sendo refinado como ouro na fornalha. E aqueles que zombam de você hoje, um dia, verão a verdade quando o virem andando em poder genuíno, em paz sobrenatural, em autoridade divina. Eles perceberão que o caminho que você trilhou é a própria coisa que eles buscavam, mas nunca encontraram nos sistemas que rejeitaram o fogo de Deus. Você foi chamado para fora da multidão e foi chamado para algo muito maior. Isto não é apenas sobre comparecer a um serviço, meu amigo. Isto é sobre viver na presença do Todo-Poderoso a cada instante, sobre ser um vaso para a sua glória, um porta-voz para a sua verdade. Há um grande despertar acontecendo, não apenas dentro de prédios, mas nos corações daqueles que estão dispostos a sair do status quo, que estão dispostos a deixar para trás a tradição vazia e o conforto carnal para andar na obediência radical do Espírito Santo. Não basta aparecer, não basta apenas seguir os rituais, não basta recitar orações que foram repetidas 1000 vezes sem vida. Deus está chamando por algo mais profundo, algo cru, algo genuíno. Deus está chamando por corações que se quebrantarão com o seu coração, por pessoas que chorarão pelas coisas que partem o coração dele. Ele está chamando por aqueles que carregarão a sua presença, não apenas por uma hora no domingo, mas todos os dias da semana, em todos os lugares que forem. Ele está chamando por aqueles que não se satisfarão com uma fé superficial, mas que terão fome e sede de sua justiça acima de tudo. Nesta hora, Deus está levantando uma geração que se recusa a se contentar com a falsificação, com as promessas vazias da religião feita por homens. Os escolhidos, os verdadeiros filhos e filhas de Deus, não serão movidos pela política da igreja ou pelos elogios vazios do mundo. Eles não serão movidos pelas opiniões dos homens, porque sabem que as opiniões de Deus são as únicas que realmente importam. Eles sabem que o seu propósito é mais alto do que qualquer agenda humana. Eles sabem que o seu chamado vem da mais alta autoridade, do Rei dos Reis, e que nenhum homem, nenhum sistema, nenhuma instituição pode parar o que Deus ordenou. É tempo de os escolhidos se levantarem e de se levantarem com poder. Você não é chamado para ser fraco, para ser silencioso, para ser passivo. Você é chamado para ser ousado como um leão, para falar a verdade na escuridão, para ficar firme na palavra de Deus e para se recusar a recuar quando o mundo exige compromisso. Você é chamado para ser uma testemunha do seu poder, da sua glória, do seu amor, da sua justiça. Você é chamado para fazer a diferença, para ser uma luz na escuridão, para falar a verdade em amor, para confrontar as mentiras do inimigo e para introduzir o reino de Deus onde quer que vá. Você não é chamado para uma vida confortável.
Você não é chamado para uma vida fácil. Você é chamado para uma vida de obediência radical, para uma vida de sacrifício, para uma vida que lhe custará tudo. Mas deixe-me dizer isto: o custo vale a pena. O preço que você paga para seguir a Jesus não é nada comparado à recompensa que o espera. A coroa de glória que você usará quando estiver diante dele. A alegria eterna de estar em sua presença. A paz que excede todo o entendimento. Essa é a recompensa para aqueles que escolhem segui-lo. Não importa o custo. Mas não se trata apenas do que você receberá. Trata-se do que você dará. Você é chamado para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, lemos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você é chamado a oferecer sua vida como uma oferta de adoração, a dar tudo o que você tem, tudo o que você é, por amor ao seu reino. E quando você der tudo, quando você depor sua vida por ele, descobrirá que em sua rendição, Deus o encherá até transbordar com sua presença, com sua alegria, com seu poder. Não se deixe enganar pelos sistemas do mundo. Não se deixe seduzir pelo glamour da religião sem poder. Você não é chamado para ser parte de uma máquina, de uma instituição fria. Você é chamado para ser parte de um movimento. O movimento do Espírito Santo. O movimento que abalará os fundamentos deste mundo e trará um avivamento poderoso. O movimento que derrubará as fortalezas do inimigo e estabelecerá o reino de Deus na terra como é no céu. O mundo está esperando pela manifestação dos filhos e filhas de Deus. O mundo está esperando por aqueles que não se encolherão, que ficarão firmes diante da perseguição, que falarão a verdade mesmo quando é impopular, que amarão com o amor de Cristo, mesmo quando lhes custar tudo. O mundo está esperando por você. O mundo está esperando pelo fogo que queima em sua alma. O fogo que não pode ser apagado. O fogo que mudará o mundo. E assim, eu digo a você hoje, levante-se. Levante-se em nome de Jesus. Deixe o fogo do Espírito Santo enchê-lo até transbordar. Deixe o poder dele jorrar através de você. Deixe a glória dele brilhar da sua vida. E deixe o amor dele se derramar do seu coração como um rio. Os escolhidos não são um povo passivo. Eles são um povo de ação. São um povo de poder. São um povo que anda na autoridade do rei. Você não é chamado para se encaixar. Você é chamado para se destacar. Você não é chamado para se misturar na multidão. Você é chamado para liderar o caminho, para ser um exemplo. Você não é chamado para sentar nas sombras. Você é chamado para andar na luz. E quando você anda na luz, você expõe a escuridão, você expõe as mentiras, você expõe o compromisso que desonra a Deus e você trará à tona a verdade do Evangelho. A verdade que liberta as pessoas. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de ser radical. Não tenha medo de ser ousado para a glória de Deus. Porque em sua ousadia, Deus será glorificado. Em sua fé, Deus será magnificado. Em sua obediência, Deus será exaltado. E através de você, o mundo saberá que há um Deus no céu, que Ele é real, que Ele é poderoso e que Ele é digno de toda a glória, toda a honra e todo o louvor. O tempo é agora. O momento chegou. Os escolhidos devem se levantar e quando se levantarem, eles abalarão a terra, eles abalarão os céus, eles abalarão tudo o que pode ser abalado e trarão à tona o reino de Deus em poder, em glória e em majestade. Levantem-se, escolhidos de Deus. É hora de tomar o seu lugar. O mundo está esperando por vocês. Amém. Que palavra poderosa ressoou em nossos corações. A primeira parte nos lembrou quem somos em Cristo, escolhidos, separados,
marcados para um propósito que transcende o conforto e a conformidade. Agora, meus amigos, o chamado não termina com a revelação dessa identidade. O chamado continua. É um chamado para viver essa identidade. É um chamado para andar em poder. É um chamado para ser uma testemunha vibrante do Deus vivo em um mundo faminto por verdade. Eu disse a vocês, na primeira parte, que os dias de um cristianismo passivo acabaram. E repito isso com toda a convicção do meu espírito. Deus está levantando um povo que não se contentará em apenas ir à igreja, mas que será a igreja onde quer que esteja. Ele está chamando aqueles que andarão na sua autoridade, que declararão a sua verdade sem medo, que carregarão a sua presença para cada cômodo, para cada circunstância, para cada relacionamento. O mundo não precisa de mais pessoas que meramente carregam o nome de cristão. Ele precisa de pessoas que carregam o poder de Deus, que falam com a sua autoridade, que vivem com o seu propósito. A W. Tozer, com sua clareza penetrante, escreveu: o Evangelho não é uma opção para ser considerada, é uma ordem a ser obedecida. E essa obediência nos leva a um lugar de autoridade. Pensem nisso. Vocês são embaixadores de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, lemos: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós rogasse. Em nome de Cristo, pois, suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Um embaixador não apenas representa seu país, ele carrega a autoridade e a dignidade da nação que o enviou. Onde quer que ele vá, ele representa a lei, o poder e a vontade de seu governo. Da mesma forma, como embaixadores do céu, somos chamados a levar a autoridade do reino de Deus a cada esfera de influência que tocamos. No local de trabalho, isso significa operar com integridade inabalável, ser a voz da justiça e da compaixão. Em casa significa amar como Cristo amou, trazer a paz e a ordem divina para os relacionamentos. Na comunidade, significa ser um farol de esperança, confrontar a injustiça, estender a mão aos necessitados. Tudo em nome de Jesus. Esse é o mandato que vocês devem atender. Não olhem para o mundo em busca de afirmação ou validação. Não busquem se misturar, ser aceitos, ser aprovados pelos homens. Pois a verdade é que, quando vocês seguem verdadeiramente a Cristo, o mundo, o sistema controlado pelo adversário, não os aceitará. O mundo zombará de vocês, chamará de radicais, de fanáticos, de estreitos de mente. Mas vocês, os escolhidos de Deus, devem permanecer firmes, devem ser inabaláveis, devem andar com a autoridade que vem de saber que aquele que os chamou é infinitamente maior do que aquele que está no mundo. Devem andar na segurança de que aquele que os chamou é fiel para equipá-los, para empoderá-los e para ungí-los para a tarefa que ele lhes deu. Vocês não são chamados a sentar nas margens da vida, observando enquanto outros agem. Não são chamados a ser espectadores na grande história da redenção. Vocês são chamados a ser participantes ativos, a desempenhar o seu papel no drama que Deus está desenrolando em toda a terra. Vocês são chamados a ser vasos, instrumentos da sua vontade, a carregar a sua presença para cada esfera da sociedade, seja no escritório, na fábrica, na sala de aula, no hospital, no campo, no mercado, onde quer que vocês estejam, são representantes do reino de Deus. Um reino que não é deste mundo, um reino que não pode ser abalado, um reino que reina com justiça e retidão. Quando Deus o chama, Ele não o chama para uma vida de facilidade ou conforto carnal, Ele o chama para uma vida de sacrifício, uma vida de obediência, uma vida de rendição total a Ele. Não é um chamado confortável, não é um chamado seguro aos olhos humanos. É um chamado que exigirá tudo de vocês.
exigirá que vocês deporem seus sonhos egoístas, suas ambições vazias, seus próprios planos para abraçar o plano dele. Custará tempo, energia, reputação, talvez até relacionamentos. Mas entendam isto, meus queridos. As recompensas são eternas. Os sacrifícios que vocês fazem hoje, por amor a Cristo e ao seu reino, serão sobrepujados pela glória que os espera no céu. As lutas que vocês enfrentam nesta vida serão apenas um momento passageiro, comparado ao peso eterno de glória que vocês receberão quando entrarem na presença do seu Salvador. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, lemos: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não percamos de vista a perspectiva eterna, e enquanto vocês caminham em obediência, vocês encontrarão resistência. Ah, sim. O inimigo de suas almas não ficará parado enquanto vocês avançam no propósito de Deus. Ele tentará descarrilar vocês. Ele tentará fazer com que vocês duvidem do seu chamado, que questionem o plano de Deus para a sua vida. Ele lançará cada distração, cada obstáculo, cada tentação no seu caminho. Ele usará pessoas, circunstâncias, até mesmo seus próprios medos, para tentar pará-lo. Mas vocês não devem vacilar, não devem ser movidos, pois vocês não estão lutando por vitória. Vocês estão lutando da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, lemos: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A batalha espiritual mais crucial já foi vencida. Sua vitória em Cristo Jesus é garantida. Então, quando o inimigo vier contra você, como uma enchente, tentando varrê-lo com medo, dúvida ou acusação, você pode levantar um estandarte. Você pode declarar, com a autoridade que lhe foi dada em Cristo, que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Em Isaías, capítulo 54, versículo 17, lemos: Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Você pode ficar firme nas promessas de Deus, que são o seu escudo e broquel. Em Salmos, capítulo 91, versículo 4, diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te refugiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Lembre-se do apóstolo Paulo nos exortando a vestir toda a armadura de Deus em Efésios, capítulo 6. Nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. E a espada do Espírito é a palavra de Deus para lutar contra as mentiras do inimigo. Vocês não são chamados a lutar essa batalha em sua própria força. Sua força é limitada, falha, vacilante. Vocês não são chamados a falar com a sua própria sabedoria. Sua sabedoria é terrena, sensual, demoníaca. Vocês não são chamados a andar em seu próprio poder. Seu poder se esgota. É não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, lemos: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o poder sobrenatural de Deus que capacita vocês. O pastor Charles Spurgeon, o grande pregador batista inglês, disse: Se quisermos ver grandes coisas feitas para Deus, devemos esperar grandes coisas de Deus. E esperar grandes coisas de Deus significa depender inteiramente do seu Espírito para fazê-las através de nós. E quando vocês dão um passo de fé, mesmo que o caminho pareça incerto ou difícil, Deus encontrará vocês com a sua provisão, a sua proteção e o seu poder. Ele lhes dará pés, como de gazela, capacitando-os a andar nas alturas espirituais, a subir acima das tempestades e a superar os obstáculos que pareceriam impossíveis na sua própria força. Em Salmos,
capítulo 18, versículo 33, e Abacuque, capítulo 3, versículo 19, lemos: Ele faz os meus pés como os da gazela e me faz andar sobre as minhas alturas. Que promessa gloriosa para o escolhido que ousa seguir. Não busquem a aprovação dos homens para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Vocês não precisam ser validados por aqueles ao seu redor que não entendem o seu caminho. Vocês não precisam esperar pelas circunstâncias perfeitas, pela oportunidade certa, pelo timing ideal. O tempo é agora. O chamado é claro. O mundo está esperando pela manifestação dos filhos e filhas de Deus. Está esperando por vocês se levantarem, por vocês andarem no seu propósito divino, por vocês entrarem na plenitude do que Deus destinou para vocês. A igreja, em muitos lugares, tornou-se um lugar onde as pessoas se reúnem para ouvir a palavra, sim, mas muitas vezes saem inalteradas. Elas entram e saem da mesma forma, vazias, sem poder, sem o brilho da glória de Deus em suas vidas. Mas Deus está chamando os seus escolhidos para serem diferentes. Ele os está chamando para serem transformados. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, lemos: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para serem renovados em suas mentes, para serem empoderados pelo Espírito. Quando os escolhidos andam em um lugar, eles carregam a presença de Deus com eles. Quando falam palavras que trazem vida. Em João capítulo 6, versículo 63, Jesus diz: O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Quando agem com a autoridade de Cristo. Eles não são conformados aos padrões deste mundo. Eles são transformados pela renovação de suas mentes. Não são moldados pelas opiniões dos homens, mas pela imutável palavra de Deus. Vocês, os escolhidos, são chamados a ser um povo que anda no poder sobrenatural de Deus. Não se contentem com menos do que isso. Vocês são chamados a curar os enfermos, a expulsar demônios, a ressuscitar os mortos, a pregar o evangelho aos pobres, a declarar liberdade aos cativos, a proclamar o ano do favor do Senhor. Em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, lemos: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta é a sua vocação. Este é o seu destino em Cristo e nada neste mundo pode tirar isso de vocês, a menos que vocês permitam que a dúvida, o medo ou a complacência o roubem. Não desperdicem mais um dia vivendo aquém do seu chamado. Não percam mais um momento tentando se encaixar em um mundo que não é o seu verdadeiro lar. Seu lar é o céu. Você é um embaixador de Jesus Cristo. Você é um representante do Rei dos Reis e a sua vida não é sua. Você foi comprado por um preço, o sangue precioso de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, lemos: Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fique firme, escolhido de Deus, firme na sua fé, firme na autoridade que Deus lhe deu, e veja como Ele usará a sua vida para mudar o mundo ao seu redor. A verdade, meus queridos amigos, é esta: o mundo está desesperado por um povo que não está apenas falando, mas andando, vivendo o que prega. O mundo está desesperado por indivíduos que sabem, no fundo das suas almas, que foram chamados por Deus para um propósito mais elevado. Não basta simplesmente dizer: eu sou cristão. O mundo
não está interessado em ouvir palavras vazias. Ele precisa ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Ele precisa ver você firme no meio da tempestade, inabalável na sua fé, inabalado pelas provações que vêm. Ele precisa ver você andar com ousadia, sabendo que você é ungido, sabendo que você é equipado e sabendo que você é enviado por aquele que é maior do que todos os poderes deste mundo. E não se enganem. Quando vocês se posicionarem por Deus, serão encontrados com resistência. O mundo tentará silenciá-los, tentará puxá-los de volta para a multidão, para torná-los apenas mais um rosto na mediocridade. Tentará convencê-los de que o seu propósito é insignificante, que o seu chamado é muito difícil, que você não é o suficiente. Mas ouça-me quando digo isto. As mentiras do inimigo não são páreo para a verdade da palavra de Deus. As táticas do inimigo não são páreo para o poder que reside em você através do Espírito Santo. Você foi escolhido para um tempo como este, e nenhuma arma forjada contra você prosperará. É hora, igreja, para nós nos levantarmos e reivindicarmos o poder e a autoridade que nos foram dados em Cristo. Não somos vítimas neste mundo, vagando sem rumo, esperando por um avanço. Somos vitoriosos. Somos conquistadores. Somos filhos do Deus Altíssimo e somos chamados a tomar domínio, a estabelecer o reino de Deus na terra, a proclamar a sua glória às nações. Somos chamados a ser o sal da terra e a luz do mundo. Em Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 16, lemos: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. E o sal não perde o seu sabor, e a luz não se esconde na escuridão. Você não está aqui por acidente. A sua vida tem um propósito. Cada passo que você dá, cada fôlego que você respira, faz parte do plano divino de Deus. O mundo precisa da sua luz, precisa da sua coragem, precisa do seu testemunho. E é hora de você parar de escondê-lo debaixo de um alqueire. É hora de você deixar a sua luz brilhar para que o mundo veja a glória de Deus irradiando da sua vida. Você não está aqui apenas para existir. Você está aqui para causar um impacto, para deixar um legado, para influenciar aqueles ao seu redor com o amor e o poder de Jesus Cristo. Deus não está procurando por pessoas perfeitas, meus amigos. Ele não está procurando por aqueles que já têm tudo resolvido. Ele está procurando por vasos dispostos, por aqueles que renderão seus corações, suas mentes, suas vidas completamente a Ele. Ele está procurando por pessoas que dirão com sinceridade e coragem: Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, envia-me. Não importa onde você esteve, não importa o que você fez no passado. Se você render a sua vida a Ele, Ele o transformará. Ele o encherá com o seu Espírito. E Ele o equipará para fazer a obra que Ele o chamou para fazer. E deixe-me ser claro: o chamado de Deus na sua vida não é apenas para as manhãs de domingo, não é apenas por algumas horas aqui e ali. O chamado na sua vida é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um chamado para viver cada momento na sua presença, para andar nos seus caminhos, para ser uma testemunha onde quer que você vá. É um chamado para representá-lo em tudo o que você faz, em cada conversa, em cada relacionamento, em cada decisão. É um chamado para viver uma vida que reflete a sua glória e atrai outros para Ele. Mas entendam isto: vocês não podem fazer isso na sua própria força. Vocês não podem cumprir esse chamado no seu próprio poder. Vocês precisam do Espírito Santo. Vocês precisam da sua orientação, da sua sabedoria.
da sua força. É somente através do Espírito Santo que vocês podem realizar a grande obra que Deus os chamou para fazer. É somente pelo poder dele que vocês podem superar os desafios, os obstáculos e a guerra espiritual que inevitavelmente virão no seu caminho. Mas tenham coragem. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 4, lemos: Vós sois de Deus, filhinhos, e os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E com o Espírito Santo em vocês, não há nada que vocês não possam superar para a glória de Deus. A igreja hoje precisa de um avivamento, precisa de um povo que não está contente com o cristianismo superficial, que não se contenta em apenas seguir os rituais. O mundo precisa de uma igreja que está em chamas, uma igreja que é apaixonada pelos propósitos de Deus, uma igreja que está disposta a pagar o preço pela unção e pela presença manifesta de Deus. Precisamos de homens e mulheres que estão dispostos a buscar a Deus de todo o coração, que estão dispostos a deixar de lado todo o peso e toda a distração e a persegui-lo com abandono imprudente. Mas, meu amigo, o avivamento começa com você. Começa com o seu coração. Começa com a sua disposição de render tudo a Deus. Começa com a sua decisão de sair da complacência, de parar de se contentar com a mediocridade e de começar a viver com um senso de propósito e urgência que vem de cima. Começa quando você toma a decisão de se comprometer plenamente com Deus, de parar de viver para si mesmo e começar a viver para Ele. Deus não está interessado em devoção pela metade. Ele não está interessado em pessoas mornas que não são nem quentes nem frias. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, lemos: Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele está procurando por aqueles que o buscarão com todo o coração, que o seguirão com tudo o que tem, que renderão suas vidas completamente a Ele. E quando você fizer isso, meu amigo, você experimentará um nível de intimidade com Deus que nunca conheceu antes. Você experimentará o poder da sua presença de maneiras que o transformarão de dentro para fora. E quando você tomar essa decisão, quando você disser: Eu estou totalmente entregue, Senhor, o inimigo virá contra você com tudo o que ele tem. Ele tentará desencorajá-lo, distraí-lo, tentá-lo a desistir, mas você não deve recuar. Você não deve desistir, pois quando você está na vontade de Deus, nada pode se opor a você e prevalecer. Os ataques do inimigo não são nada comparados ao poder daquele que está com você. E quando você fica firme nas suas promessas, quando você se recusa a ser movido pelo medo ou pela dúvida, você verá a mão de Deus se mover de maneiras poderosas na sua vida. Deus está chamando os seus escolhidos a se levantarem. Ele está chamando você para ser uma luz na escuridão, uma cidade sobre um monte que não pode ser escondida. Ele está chamando você para andar no seu poder, para falar a sua verdade, para viver o seu amor. O mundo está esperando por você para entrar no seu destino. Você responderá ao chamado? Você se levantará e tomará o seu lugar no reino dele? A escolha é sua, mas eu o exorto. Faça a escolha hoje. Entre na plenitude do que Deus tem para você. Você foi feito para este momento. Você foi escolhido para um tempo como este. Agora vá e cumpra o chamado que está sobre a sua vida. Enquanto estou aqui, sinto o peso do que estamos falando, a urgência que está sobre nós. Eu sei que no fundo dos seus corações, vocês podem sentir o mover do Espírito de Deus. Esta não é apenas uma mensagem para o momento. É um chamado à ação, um chamado para se levantar e viver na plenitude do que Deus ordenou para você. Eu estou falando para aqueles
que estão cansados do comum, cansados do superficial, cansados das vidas vividas pela metade a que nos acostumamos. Deus chamou você para algo muito maior. O mundo está clamando por verdade, está gemendo sob o peso da decepção e da escuridão. E Deus está levantando os seus escolhidos para carregar a sua luz para este mundo escurecido. E a verdade é que há almas lá fora que nunca conhecerão o amor de Deus, que nunca ouvirão o chamado da salvação, a menos que você se levante, a menos que você se posicione no seu lugar com a autoridade e a presença que Deus lhe deu. É hora de parar de viver nas margens e entrar no jogo. Deus escolheu você. Você é o instrumento dele, o embaixador dele, o vaso dele para carregar a sua mensagem de esperança, amor e salvação. Então eu pergunto a você hoje, o que você fará com este momento? Você continuará a andar nas sombras ou dará um passo para a plenitude do que Deus tem para você? Permitirá que as distrações deste mundo o afastem do seu propósito? Ou fixará seus olhos no prêmio e correrá esta corrida com tudo o que tem? Você não está aqui por acaso. Deus o colocou neste momento, neste tempo, para um tempo como este. A sua vida não é um acidente. Você tem um chamado divino, um propósito divino, um destino divino que só você pode cumprir. E é hora de se levantar e andar nesse propósito. Você pode enfrentar desafios. Você pode enfrentar obstáculos. O caminho pode nem sempre ser fácil. Mas lembre-se, quando você anda com Deus, você nunca está sozinho. O Criador do universo está com você. A mão dele o guiará. A força dele o sustentará. A sabedoria dele o conduzirá. E quando você entrar no seu chamado, você experimentará uma alegria, uma paz, uma realização que o mundo não pode dar. O tempo é agora. O chamado é claro. Você é escolhido e eu o desafio. Você responderá a esse chamado? Você deporá seus medos, suas dúvidas, suas desculpas e entrará na vida que Deus destinou para você? O mundo precisa da sua luz. O mundo precisa da sua voz. O mundo precisa da sua fé. Você será aquele que se levantará e fará a diferença? Que hoje seja o dia em que você faz esse compromisso. Que hoje seja o dia em que você decide andar na plenitude do seu chamado, subir acima das distrações e viver com propósito e poder para a glória de Deus. Deus está com você e Ele o equipará para toda boa obra. A pergunta é: você responderá? Você andará em fé? Você avançará no poder que Ele lhe deu? Não deixe este momento passar por você. Levante-se, tome o seu lugar e deixe Deus usá-lo de maneiras que você nunca imaginou. A mensagem de que você não precisa de igreja para ser escolhido por Deus tocou profundamente meu coração, como um chamado vibrante que ecoa na alma de quem busca um propósito maior. No contexto da cultura brasileira, onde a fé é frequentemente expressa com paixão, música e comunidade, essa ideia desafia a visão tradicional de que a espiritualidade está confinada a templos ou rituais. A verdade revelada é que Deus nos escolhe, não por nossa presença em um prédio, mas pela disposição de nosso espírito em ouvir sua voz e obedecer ao seu chamado. Essa mensagem ressoa com a essência do povo brasileiro. Somos um povo de calor humano, que valoriza conexões genuínas e vive com intensidade. Assim como o samba pulsa nas ruas e a alegria transborda nas festas, nossa fé também deve ser viva, autêntica e não limitada por paredes. O que mais me impactou foi a ideia de que os escolhidos de Deus, muitas vezes, caminham sozinhos, em um deserto espiritual, sendo moldados pelo fogo do Espírito Santo. Isso me fez refletir sobre momentos em que me senti deslocado em ambientes religiosos, buscando algo mais profundo que nem sempre encontrei em sermões ou programas. A lição aqui é clara: Deus não está preso a estruturas humanas. Ele fala na simplicidade de uma oração em casa,
no silêncio de uma caminhada na praia ou até mesmo no caos de um dia corrido no trabalho. Para nós, brasileiros, que vivemos entre a correria das cidades e a beleza das nossas paisagens, isso nos convida a encontrar Deus em cada detalhe da vida, seja no café da manhã, com a família ou no pôr do sol que nos faz parar e contemplar. A principal lição que retiro é a necessidade de uma obediência radical. No Brasil, onde a fé muitas vezes se mistura com tradições culturais, somos desafiados a ir além do superficial, a abandonar o conforto de rituais vazios e buscar uma relação viva com Deus. Isso significa viver com coragem, como os profetas do passado que não se curvaram às expectativas da multidão. Aplicar isso na vida cotidiana implica em sermos testemunhas de Cristo em nossas ações. No trabalho, sendo íntegros mesmo sob pressão. Em casa, amando com paciência. Na comunidade, ajudando quem precisa com o coração aberto, como é tão comum em nossa cultura de solidariedade. Essa mensagem também nos ensina a não temer a solidão espiritual. Às vezes, ser escolhido significa ser incompreendido, mas isso não é um sinal de fracasso, e sim de propósito. Como brasileiros, que celebramos a diversidade e a resiliência, podemos abraçar esse chamado para sermos diferentes, para sermos luz em meio à escuridão. Devemos viver com ousadia, levando a presença de Deus aonde quer que vamos, seja no ônibus lotado, na fila do mercado ou em uma roda de amigos. Que possamos ser a igreja viva, carregando o amor e o poder de Deus em cada passo, transformando o mundo ao nosso redor com a autenticidade que caracteriza nossa fé. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like para espalhar essa verdade. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus o escolheu para algo maior. Inscreva-se no canal para mais palavras que transformam e comente fogo. Se você está pronto para viver esse chamado com ousadia, não perca o próximo vídeo. Ele vai incendiar sua fé.